Olá, eu sou o Paulo Scavulo. Esta exposição chama-se Amáveis Atacantes e partiu originalmente um convite de Regina Guimarães para um livro que ela editou em 2024 chamado Levantamento. O título desta exposição parte de um pequeno detalhe, uma frase tirada de um verso do livro da Regina. A exposição consiste naquilo que foram os desenhos do livro e o que ele motivou a seguir. Importa explicar que é feito a partir do uso de fontes tipográficas, portanto é uma técnica que eu uso e que desenvolvo já há cerca de 10 anos, fila com outros projetos anteriores e, portanto, nesta exposição continuo a desenvolver essa técnica, esse género de trabalho. Neste caso, como a fonte que eu escolhi é uma fonte mais pincelada, digamos assim, cria muito este efeito de desenho, ou quase como se fosse pintura. Na verdade, o que acontece na composição destas imagens, que funcionam a partir da justa posição e da acumulação de caracteres que eu vou colocando no espaço em que intervenho, formam estas figuras. Portanto, são letras que estão lá, convém explicar sempre isto, porque as pessoas muitas vezes não percebem, olham para as imagens ou para os desenhos e depois não têm muita percepção. De facto, é tipografia o que ali está. As fontes tipográficas que eu uso na elaboração destes desenhos são apenas duas. Eu agora não vou nomear os nomes. São duas fontes que eu decidi escolher, fontes que eu tinha no meu computador. Aliás, é sempre um trabalho muito espontâneo. Eu, de repente, abro um documento, pego numa fonte qualquer, meto lá uma letra e, a partir desse processo, tudo começa a entrar em construção. Isto é uma coisa sempre em movimento, fontes que surgem, letras que se vão acumulando, ou fontes tipográficas, como quisermos dizer, e é quase uma espécie de efeito em que eu me deixo guiar por essa confusão de tipografia que se vai acumulando, de letras, de formas, e as figuras surgem, vão surgindo. Eu aqui optei por usar apenas duas. São fontes com esta expressão muito brush, muito pincelada. Portanto, é todo um processo em que eu não faço, digamos, um trabalho de produção da imagem. Isto é, eu desenho e as imagens começam, têm um ritmo, uma velocidade e ficam ali, param. Portanto, a partir do momento em que adquirem a sua vida, portanto, eu não mexo mais, não é um trabalho de design ou em que eu vá estar preocupado em criar uma figura e dar-lhe um retoque. Portanto, isto é desenho, é espontâneo, tem um timing. De uma maneira geral, são figuras feitas num processo muito rápido, isto é, não demora muito tempo. E gosto desse processo também de aceleração, isto é, não perder muito tempo, porque a partir do momento em que a figura, em que eu sou convocado pelaquela imagem que fica perante mim e nos olhamos frente a frente, é porque de facto ela faz sentido existir e abandono e parto para outro desenho quando tiver que partir. E passaria se calhar aqui a mostrar as peças, os desenhos que fazem parte da exposição, começando aqui com dois desenhos em que uso de forma extraordinária a cor, porque basicamente é sempre a preto sobre fundo branco. Aqui digamos que tenho estas duas exceções. Importa dizer que em séries anteriores a esta, dos Amáveis Atacantes, eu tive uma série anterior que se chamava Transtype, em que eu usava muita cor. Nesta série, no geral, é tudo preto sobre fundo branco. Porquê? Porque eu acho que a ideia de texto, de tipografia sobre o fundo branco, a ideia de página, me interessava também manter, no fundo, como uma marca que é a questão do papel. O papel é branco, o texto, de uma maneira geral, é negro, e criar essa espécie de, não sei, de manter essa forma de visual, não é? De reconhecimento. A cor é muito interessante, é um assunto que me interessa explorar muito mais. Aqui aconteceu serem só estes 4 exemplos, mas irei fazer mais, com certeza. Olhando aqui para este alinhamento de desenhos, todas estas figuras foram surgindo espontaneamente a partir do momento em que eu começo por escolher uma fonte, e essa fonte tipográfica que eu tenho no meu computador, portanto isto é desenho digital, me vai conduzindo à figura que acaba por surgir quase um pouco de forma espontânea. Portanto, aqui temos um núcleo
alinhado de vários desenhos, figuras um bocadinho gritantes por vezes, em confrontos, a maior parte das vezes são situações duplas de duas figuras. Ali temos novamente outro caso em que recorro à cor, são aliás 2 dos desenhos mais recentes. Aqui temos 4 peças, 4 desenhos de maior formato, que eu acho que são... Resolvi dar mais destaque a estes porque foram dos primeiros, 3 dos quais fazem parte do livro O Levantamento da Regina Guimarães, que eu falei há pouco. Aqui temos mais um núcleo, com 3 ali alinhados, portanto esta é a montagem que se faz aqui no espaço. Aqui temos mais uma série, para não ficar esquecida. Temos aqui um núcleo de 6 desenhos, em formato mais pequeno. Na concepção deste trabalho, uma das coisas que importa dizer, e que é uma das motivações que eu tenho sempre, eu gosto muito da criação de personagens, de figuras que vão surgindo. Muitas vezes são figuras inspiradas em alguém, ou em situações que eu presenciei, ou momentos que me chamaram a atenção, e essas figuras surgem um bocadinho, às vezes, inspiradas nessas coisas, sejam situações ou pessoas. De uma maneira geral, eu até gosto de lhes dar nomes, portanto, é quase humanizá-los um pouco. 4 anos atrás, encetei uma outra série em que tinha figuras muito mais marcadamente tipográficas, no sentido em que se percebiam as fontes e as letras que lá estavam, digamos assim. Neste caso, é outro género de registro, e a questão do texto importa muito aqui. Porquê? Porque a partir do momento em que eu estou a trabalhar com fontes e com caracteres tipográficos, todas estas figuras poderiam ser também texto em potência, não é? Poderiam ser transformadas em texto, aliás, elas partem de letras que lá estão e nós não sabemos se isto foi texto, se poderá ser texto, se são desenhos e estes desenhos de repente deixam de o ser. Portanto, há sempre esta situação que está em aberto e em suspenso. Nestas figuras há um processo também muito interessante no processo de construção e de desenho, que é às vezes o acidente ou o erro que acontece, isto é, quando estou em processo de desenho, e como eu expliquei, em processo rápido, sendo isto desenho digital, muitas vezes acontecem acidentes, e eu acho que a mim interessa-me explorar muito a ideia de acidente, e também acho curioso às vezes a questão do erro que acontece, ou seja, muitas vezes tenho uma figura que eu acho que está concluída e de repente num processo em que a figura passando do desenho para um PDF, para um processo de impressão, às vezes acontece que se perde qualquer coisa pelo caminho, ou que não ficou devidamente ancorada no desenho no total. E isso também é um assunto que eu acho muito interessante, porque no fundo isto tem sempre um timing de vida, é como se as coisas estivessem sempre num processo em aberto, portanto não estão fechadas, e só estarão fechadas a partir do momento em que estão impressas num papel, num fundo branco, numa página, e aí sim, estão fixadas, digamos assim. Mas todo o processo prévio, em que decorre desde a concepção ao desenho ficar concluído e o seu processo até à impressão final, é interessante porque já me aconteceu, e isso, por vezes, aproveito o sucedido porque acho que faz parte do processo. Pronto, e na verdade eu acho que estas imagens, no seu conjunto, oscilam entre as situações mais de confronto, quase imagens mais gritantes, como há pouco eu dizia, enfim, um pouco agressivas por vezes, mas também irónicas e divertidas. Algumas têm frases que se podem ler, outras não. Por exemplo, se repararmos aqui nesta figura, ela tem ali escrito amnésia, não é? Mas há outras situações em que não estão lá. E pronto, e no geral é este o conjunto de trabalhos, são 37 desenhos, desenhos tipográficos, como eu disse, e é isto basicamente, Os Amáveis Atacantes.